Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos ao curso preparatório para a prova da Polícia Militar para o cargo de soldado segunda classe. Bem, no vídeo de hoje nós falaremos acerca do fascismo italiano. Nós iremos compreender as causas, as características desse movimento nacionalista e, principalmente, nós iremos compreender o processo de ascensão do fascismo ao poder. Desde já, eu desejo a você boa aula e bons estudos. Após a Primeira Guerra Mundial, houve o desmembramento dos seguintes impérios: Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Turco-Otomano. Decadência econômica que os países que eram potências dentro do século XIX, eles passam por este processo. Já no caso do Reino Unido e da França, apesar deles terem vencido a Primeira Guerra Mundial, eles tinham inúmeros problemas em relação à administração de suas colônias. Outro ponto que nós podemos focar também é a situação da Itália. A Itália, ela inicialmente participa da Primeira Guerra ao lado da Tríplice Aliança. Em 1915, ela rompe com a Tríplice Aliança, passa para o lado da Tríplice Entente, só que, porém, ela participa das batalhas, ela celebra a vitória, só que ela não tem nenhuma recompensa territorial ou colonial, o que fez, né, com que o povo italiano perdesse a crença nas chamadas democracias liberais. Outro ponto que nós podemos focarmos também, a ascensão dos Estados Unidos como potência capitalista. Tanto, né, que os Estados Unidos eles tiveram a vantagem de que não houve conflito dentro do território norte-americano. Então, os Estados Unidos eles forneceram os seus produtos industrializados para os países envolvidos, concedeu empréstimos e, com isso, os Estados Unidos da América, com o fim da guerra, ele acaba emergindo como a principal potência capitalista. E outro ponto determinante, nós podemos mencionar a Liga das Nações, que é uma organização antecedente da ONU. Então essa organização antecedente, ela está ligada principalmente à questão de procurar manter a paz e a harmonia entre os países membros e evitar um novo conflito de proporções mundiais. E por fim, nós podemos mencionar a eclosão de uma certa onda de movimentos nacionalistas que acabaram varrendo os principais países europeus e principalmente aqueles países que se envolveram diretamente dentro da Primeira Guerra Mundial. Ok, senhores? Então, as características básicas do fascismo italiano. Bem, o ponto de partida é compreendermos, né, que com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela passa por um longo período de crise econômica e dentro desse longo período de crise econômica surge duas facções antagônicas. Os grupos nacionalistas, que temiam uma revolução de cunho socialista, como a Revolução Russa, e do outro lado nós temos os socialistas que lutavam pela implantação do poder. Então, dentro da Itália do pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos um país dividido, um país caracterizado por um conflito ideológico, nacionalismo versus socialismo, e ambas as ideologias elas são contra o chamado Estado liberal. Era de costume muitas passeatas do movimento operário
Geralmente os grandes empresários, os grandes industriais, eles começaram a contratar grupos armados e esses grupos milicianos, eles eram intitulados Face de Combatimentos. Então esses faces de combatimentos eram grupos formados por milicianos fascistas e eles meio que davam uma certa proteção aos industriais. E dentro, né, desses movimentos surge a figura carismática de Benito Mussolini. Benito Mussolini ele foi combatente na Primeira Guerra Mundial, foi ferido em combate e logo depois ele funda um jornal. Este jornal ele foi o embrião do que seria esses grupos de combatimento fascistas. Só que, porém, o movimento fascista ele recebeu essa denominação por conta do símbolo do movimento, que era o fácio. O fácio era um instrumento usado pelos litores na Roma Antiga e simbolizavam a ordem e a disciplina. Então a gente fala de fascismo porque fascismo vem de fácio. O fácio, conforme vocês podem observar aqui na imagem, é um feixe de varas preso a um machado que simbolizava a ordem e a disciplina. Dentre as principais características do fascismo, nós podemos mencionar o seguinte: primeiramente, o fascismo ele é nacionalista. O nacionalismo ele é caracterizado pela valorização exacerbada da cultura, dos símbolos e dos valores da nação. Tomem muito cuidado para não confundir patriotismo com nacionalismo. O patriotismo é o amor pela nação, o amor pelos símbolos nacionais. Já o nacionalismo é um amor fanático, digamos assim. Só o que o meu país oferece como cultura, eu vou considerar como cultura. O que é de fora, eu vou excluí-lo. Então, o nacionalismo ele é meio que xenófobo, podemos dizer assim. Para isso, nós temos a questão do totalitarismo, concentração de poderes na mão do líder da nação. Tanto, né, que dentro do totalitarismo acaba entrando principalmente a questão do culto à personalidade, o culto ao líder. Estado e governo acabam se confundindo dentro do regime fascista, os regimes de caráter fascista. Outro ponto determinante é a questão do militarismo. Então, geralmente, os movimentos fascistas eles são caracterizados por um amplo apoio às forças armadas e o lema, né, é baseado em ordem, hierarquia e disciplina. E, por fim, nós podemos mencionar o chamado idealismo, porque um dos propósitos do fascismo era trazer de volta a glória do Império Romano. Falando um pouquinho sobre a ascensão do fascismo ao poder. Benito Mussolini, para pressionar o rei da Itália, ele em 1922 ele organiza a chamada Marcha sobre Roma. Então, durante esta marcha, ele organiza cerca de 300 mil milicianos fascistas, denominados camisas negras. Eles marcham sobre Roma sem disparar um único tiro, mostrando força. Logo depois, dentro do processo político, nas eleições de 1924, os fascistas eles se tornam a maioria no parlamento. Só que antes é importante nós percebermos que em 1922, por conta do crescimento do movimento fascista e o temor de que uma revolução socialista acabasse se formando dentro da Itália, o antigo primeiro-ministro ele renuncia ao posto e o rei da Itália na época, Vítor Emanuel III, ele nomeia Benito Mussolini como o novo primeiro-ministro. Em 1925, o Mussolini ele abole todos os partidos políticos, com exceção do movimento fascista, e com isso ele se torna o líder absoluto da Itália, conhecido como Duce. Outro ponto determinante que nós podemos mencionar também é a questão do unipartidarismo. Então, o único partido que passou a funcionar dentro da Itália a partir de 1925 foi o Partido Nacional Fascista. O aparelhamento do Estado foi caracterizado principalmente pela repressão.
dentro desse processo, todos aqueles que eram contrários ao regime fascista, eles eram presos, torturados e assassinados. O Estado fascista, para encerrar os conflitos entre trabalhadores e empregados, ele passou principalmente a intermediar as relações. Uma das características marcantes do fascismo foi a questão do Estado corporativista, tanto que um dos grandes feitos do regime fascista foi a questão da chamada Carta de Lavoro ou Carta do Trabalho, e por meio dessa Carta do Trabalho, ele criou um código de leis trabalhistas que regulamentava as relações entre patrões e empregados. Tanto que essa Carta do Trabalho de Mussolini incentivou diretamente aqui no Brasil, durante a ditadura do Estado Novo, a chamada CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Outro ponto determinante que nós podemos mencionar também é a questão da reconciliação entre a Santa Sé, a Igreja Católica, e o governo italiano. Em 1929, o Benito Mussolini ele se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Gasparini, e eles assinaram o Tratado de São João de Latrão, ou Tratado de Latrão. Por meio desse tratado, o Mussolini ele cria o Estado do Vaticano, que compreende uma área de 0,44 km², que compreende ali entre Basílica e os palácios do Vaticano, a Praça de São Pedro. Ele deu a direção e a administração daquela parte do território italiano exclusivamente para a Santa Sé. O regime fascista ele passa a defender a expansão colonial. Com essa expansão colonial, a Itália fascista, a Itália de Mussolini, ela invade a Somália, a Etiópia e a Albânia. Então, dentro desse processo, é importante nós percebermos que em 1935 a Itália ela ocupa a Etiópia, só que a Etiópia ela era um país independente. Além de ser um país independente, era um país membro da Liga das Nações. O imperador da Etiópia na época, ele havia recorrido à Liga das Nações para que a Liga das Nações impedisse essa anexação da Etiópia pelo regime fascista de Mussolini e simplesmente, como eu poderia dizer, a Liga das Nações ela se fez de cega. Ela não fez nada em relação à questão, o que fez com que esta instituição perdesse a credibilidade dentro do cenário geopolítico da época. E logo depois, já em 1938, é formada uma aliança político-militar com o Terceiro Reich ou Alemanha nazista e posteriormente com o Japão. E essa aliança deu origem a um outro episódio que nós iremos estudarmos ainda, denominado Segunda Guerra Mundial. Pessoal, por aqui eu encerro esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.